Salve galera, o Fino da Bola do Museu da Várzea aqui no canal Museu da Várzea, plataforma YouTube, trazendo o especial Fino da Bola na Copa do Mundo Qatar 2022. Ontem, né, no dia 21 de novembro, para daqui um ano, dia 21 de novembro do ano que vem, começa a Copa do Mundo do Qatar. Então estamos a menos de um ano já da Copa do Mundo do Qatar. E nesse especial do Fino da Bola na Copa do Mundo do Qatar, a gente vem falando aí sobre as eliminatórias e um capítulo especial sobre cada Copa do Mundo. Falamos sobre a Copa do Uruguai, onde o Uruguai foi o campeão da primeira Copa do Mundo de 1930. Vamos falar um pouquinho da Copa de 1934, que a anfitriã também levou, a Itália, a Squadra Azzurra, o primeiro título mundial de seus 4, certo? Depois do Brasil, a Itália e a Alemanha são os únicos tetracampeões, o Brasil é o único penta, então é a segunda maior vencedora de Copa do Mundo, ao lado da Alemanha, só que corre o risco de ficar de fora pela segunda Copa consecutiva, já não foi na da Rússia. Só que a Itália é a atual campeã europeia, ganhou da Inglaterra aí poucos meses atrás. Não dá para entender, ou melhor, dá para entender porque o futebol está muito competitivo e a Itália corre o risco de não ir de novo. Mas o que vem ao caso não é agora a atualidade. O que vem ao caso é contar a história lá de 1934. O campeão, tivemos 17 partidas, vamos colocar uma homenagem aí, né? Ao povo italiano, mamma mia. Laia, funi, puni, Ave Maria. Média de gols foram de 4,12 gols por partida. A Itália foi campeã. A Tchecoslováquia, a atual República Tcheca, foi vice-campeã. Tinha uma seleção muito forte. A Alemanha, que também era... A Alemanha nazista, jogava com a suástica na camisa, chegou em terceiro lugar, e a Áustria, que era um timaço da época, ficou em quarto. A Itália, que era do regime fascista de Benito Mussolini, o Duce, infelizmente, né, com tantas crueldades e desigualdades, chegou ao título, porque tinha também uma seleção muito forte, mas foi sob muita pressão sobre o time, sobre os adversários, já vai falar sobre isso. O artilheiro foi Oldrich Nezdel, com 5 gols da Tchecoslováquia. A maior goleada foi Itália 7, Estados Unidos 1, no Estádio Nazionale de Roma. Estádio Nacional de Roma, o estádio Roma e da Lazio. Dia 27 de maio, na primeira fase. Público de 358 mil pessoas, uma média de 21 mil pessoas por jogo. O melhor jogador da Copa foi um tal de Giuseppe Meazza, que por um acaso é quem deu o nome ao estádio do Milan e do Inter. O Milan leva o nome de San Siro e a Inter de Milão, seu grande ídolo, Giuseppe Meazza. O melhor goleiro daquela Copa do Mundo foi Ricardo Zamora, da Espanha, também um goleiraço que usava umas boinas estilo essa aqui também. A Copa do Mundo foi a primeira qual as equipes tiveram que passar por eliminatórias, a de 34. 32 nações lutaram pelas 16 vagas da Copa do Mundo. O então campeão Uruguai não quis participar em represália às seleções europeias, que tiveram que se classificar. Depois das eliminatórias, essas seleções participaram do torneio. O Uruguai não quis participar em represália às seleções europeias que 4 anos antes não quiseram vir para o Uruguai. Então o Uruguai, atual campeão, não jogou a segunda Copa como o atual campeão detentor do título. É louco, né, o negócio, mas teve seu sentido. Os times europeus não vieram para a América do Sul, para a primeira Copa no Uruguai, o Uruguai não foi para a Itália. Legal. A Itália se tornou a segunda campeã mundial, né, vencendo a Tchecoslováquia. A eleição da sede também é muito interessante, galera. Após um longo processo da tomada de decisão, em que o Comitê Executivo da FIFA se reuniu 8 vezes, a Itália foi escolhida como país anfitrião em uma reunião em Estocolmo, em 9 de outubro de 32. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo por decisão unânime dos 29 membros. A candidatura italiana ganhou força após a desistência da Suécia, que era para ter sido concorrente. A Suécia que depois, só em 58, foi anfitriã de uma Copa do Mundo, que o Brasil ganhou seu primeiro título, que a Suécia foi vice-campeã. O ditador fascista Benito Mussolini fez questão da Copa ser na Itália para provar a superioridade do fascismo italiano. E designou o general Giorgio Vaccaro para a missão de negociar com a FIFA. O governo italiano garantiu que o dinheiro não seria problema e investiu 3,5 milhões de liras no torneio. Gastaram bem. 34 países quiseram entrar no torneio, então partidas eliminatórias foram requeridas para enxugar para 16 equipes. Ainda assim, houve várias ausências notáveis, como o atual campeão Uruguai, que optou por não jogar. Como resultado, a Copa de 34 é a única no qual o campeão anterior não participou. Foi a única. Os britânicos em exílio autoimposto em relação à FIFA também se recusaram a participar.
A visão do membro do comitê da FA, Charles Sutcliffe, que hoje é a Premier League, foi: as associações nacionais de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda têm mais o que fazer em seu próprio campeonato. Os caras eram mala pra caralho. Os inventores do futebol não jogavam as primeiras Copas do Mundo. Foram jogar só em 50 no Brasil. O qual, para mim, é muito melhor que o Campeonato Mundial sediado em Roma, para concluir. Apesar de ser sede, a Itália teve que se classificar também. Foi a primeira e única vez que o país sede não teve a classificação automática. Olha que legal. Foi a primeira vez que um atual campeão não foi, o Uruguai, e a primeira e única vez que o país sede teve que batalhar no campo para ir para a Copa. E a Itália conseguiu. Partidas eliminatórias foram arranjadas em uma base geográfica. As existências de Chile e Peru colocaram Argentina e Brasil na Copa sem jogar em um único jogo. Ficou mais facilitado. 12 das 16 vagas foram distribuídas por Europa, 3 para as Américas, 1 para a Ásia ou África, incluindo Turquia. Somente 10 das 32 equipes participantes e 4 das 16 classificadas, Brasil, Argentina, Estados Unidos e Egito, eram de fora da Europa. A última vaga do torneio foi decidida entre Estados Unidos e México e apenas 3 dias antes do início do torneio, uma partida única em Roma. Faltam 3 dias para a Copa começar, os Estados Unidos ganham do México, um clássico, né, da CONCACAF, da América do Norte, e se credenciou. Vamos pro começo de novo, que nós estamos no ritmo de música italiana, tarantela. Vamos que vamos. Ok. Dando continuidade aqui às peculiaridades, a maioria das 16 equipes estavam estreando em uma Copa, incluem-se 9 das 12 europeias: Itália, Alemanha, Espanha, Holanda, Hungria, Tchecoslováquia, Suécia, Áustria e Suíça, e o Egito. O Egito foi a primeira seleção africana a participar de uma Copa do Mundo e não voltaria a se classificar, só voltando em 90. Na Copa, que também foi na Itália. A Itália já sediou a Copa em 34 e 90, 2 vezes. Como as Olimpíadas de Berlim, 2 anos depois, a Copa de 34 foi um exemplo de alto nível de um evento esportivo sendo usado para evidente benefício político. Benito Mussolini estava pronto para usar o torneio como meio de promover o fascismo. Quase que eu falei racismo, que é quase a mesma fita. Mussolini decidiu que a Itália iria ganhar o torneio por qualquer custo e não poupou esforços, não teve escrúpulos para atingir seu objetivo. Convidou jogadores sul-americanos com ascendência italiana para jogar pela Azzurra. Foram naturalizados os italianos e argentinos Luiz Monte, Raimundo Orsi, Henrique Guaita e o brasileiro Filó, o Guarizzi. Mussolini também contratou o técnico e estrategista Vittorio Pozzo e deixou seu recado a ele e aos jogadores: vencer ou arcar com as consequências. Mano, o bagulho era louco de verdade. Os estádios eram divididos por toda a Itália. Tivemos estádios em Turim, Milão, Gênova, Bolonha, Florença, Trieste, Roma e Nápoles. O número de torcedores que viajaram de outros países foi maior do que qualquer outro torneio anterior do futebol, incluindo 7 mil holandeses e 10 mil austríacos e suíços. A fase de grupos usada na primeira Copa do Mundo foi descartada em favor de um torneio eliminatório direto. Se uma partida terminasse empatada depois de 90 minutos, 30 minutos de prorrogação seriam jogados, persistindo o empate pênaltis. Não, se persistir o empate, a partida seria refeita no dia posterior. No dia seguinte tinha que ter outro jogo. Não tinha penalidades ainda. As 8 equipes cabeça de chave: Argentina, Brasil, Alemanha, Itália, Países Baixos, que é a atual Holanda, mas jogava com Países Baixos, Áustria, Tchecoslováquia e Hungria. Foram mantidas separadas. Antes do início da Copa, 3 seleções eram consideradas favoritas. A Itália, que contava com o craque da Ambrosiana Inter, atual Internazionale de Milão, Giuseppe Meazza, o grande técnico Vittorio Pozzo. A Espanha, que contava com o lendário arqueiro, o goleiro Ricardo Zamora, além da base do Madrid, atual Real Madrid, bicampeão espanhol e campeão da Copa do Presidente, Copa do Rei. A Áustria, considerada a melhor seleção tecnicamente, que era comandada pelo lendário técnico Hugo Mesle, vencedora de 28 dos últimos 31 jogos, que contava com o gênio Matthias Sindelar, apelidado de Homem de Papel, devido à sua agilidade e elasticidade. Não era à toa que a Áustria era conhecida por Underchin, time maravilha. Todas as primeiras partidas da primeira rodada foram disputadas simultaneamente, sede e favorita. A Itália ganhou generosamente dos Estados Unidos da América por 7-1. O correspondente do New York Times escreveu que apenas a grande atuação do goleiro Julius Hulian de Chicago manteve o placar baixo, senão seria muito mais. Vamos dar continuidade, que tá gostoso. Todas as primeiras partidas da primeira rodada foram disputadas simultaneamente. Disputas internas fizeram com que a seleção da Argentina não tivesse nenhum dos jogadores finalistas da Copa passada. A Argentina, atual vice-campeã, não foi com nenhum jogador do vice-campeonato de 1930 contra o Uruguai. Contra a Suécia em Bolonha, a Argentina ficou 2 vezes à frente no placar, mas 2 gols de Sven Johansson e um de Knut Kron deram a vitória à Suécia por 3-2. Seus parceiros sul-americanos do Brasil também sofreram uma eliminação precoce. A Espanha derrotou confortavelmente por 3-1 a seleção brasileira, que foi e já voltou.
né? Pela única vez em uma Copa do Mundo, as 8 melhores seleções foram europeias. Áustria, Alemanha, Tchecoslováquia, Espanha, Hungria, Itália, Suécia e Suíça. Todas as 4 equipes não europeias foram eliminadas na primeira fase. Foi nas quartas de final que a primeira partida refeita na história das Copas teve lugar, quando Itália e Espanha empataram em 1-1, depois da prorrogação. A partida foi disputada de uma maneira grosseira, com muitos jogadores machucados de ambos os lados. Uma jogada dura machucou o goleiro Zamora, da Espanha, na primeira partida, deixando impossibilitado de participar da partida de desempate no dia seguinte. Enquanto que do outro lado... uma jogada dura dos espanhóis quebrou a perna do italiano. Meu Deus, que não iria jogar mais pela sua seleção, Mário Pizziolo. A partida também ficou marcada pela atuação memorável de Zamora, que mesmo machucado fazia defesas milagrosas numa das melhores atuações de um goleiro em uma partida de Copa do Mundo. No jogo de desempate, a Itália bateu por 1-0 a Espanha, sem Zamora impedido de atuar pela lesão, né? Com gol do craque Giuseppe Meazza, encabeçada indefensável para o goleiro reserva do Zamora, o John Nogues. Em lance de muita malandragem, embora não lhe faltasse impulsão, apesar da baixa estatura, apoiou-se nas costas de um colega para conseguir cabecear. Os italianos foram tão brutos que pelo menos 3 jogadores espanhóis tiveram que deixar o campo machucados. Você imagina os caras jogando na pressão do Ducci Bussolini. O bagulho devia ser cabuloso. Semifinais, Itália e Áustria de um lado, Tchecoslováquia e Alemanha do outro. Itália e Áustria, o Wunder Team maravilha, eram as melhores equipes do torneio. E a imprensa dizia que vencedor da partida certamente seria o campeão. Uma final antecipada. O jogo opunha o craque italiano Meazza e o austríaco Sindelar. No jogo, os austríacos deram mal. A forte chuva ocorrida na véspera e no dia da partida prejudicou o rápido toque de bola da equipe. O time perdeu muito também com a truculenta marcação de Luiz Monte sobre Sindelar, cuja única oportunidade de gol na partida ocorreu aos 33 do segundo tempo, quando chutou para fora após ficar de frente com o goleiro Giampiero Combi. Naquela altura o jogo já estava 1-0 para a esquadra azzurra, gol de Henrique Guaita, que originou bastante reclamação dos austríacos, que alegaram uma possível falta no lance. Malandro, era várzea total, era bem terrão, era o começo do futebol e era muito louco. Era totalmente diferente do que nós vemos hoje em dia, esses papinhos furados de VAR. O bagulho era muito na malícia mesmo, mano. Ainda mais na época de guerras, nossa, Ave Maria. Enquanto isso, vamos de novo de furifular. Ao final do jogo, a esquadra azul venceu por 1-0 e foi a final. Na outra semi, numa partida considerada inferior pela imprensa, Tchecoslováquia 3, Alemanha 1. O estádio nacional do Partido Nacional Fascista foi o palco da final, em Roma. A Tchecoslováquia depositava sua esperança no artilheiro Oldrich Negeli e no grande goleiro Franciszek Planica. A Azzurra contava com o mando de campo com o craque Meazza, que depois viria a ser eleito o craque da Copa, e com o fato de ser um time muito superior tecnicamente. Ducci Benito Mussolini estaria no estádio ao mesmo tempo para intimidar os tchecos e garantir que os italianos dessem o máximo em campo ou arcariam com as consequências. Com 80 minutos jogados para desespero do ditador e descrença da imprensa, a Tchecoslováquia liderava o placar por 1-0. Com 80 minutos, quer dizer, quase no fim do jogo, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Porém, um minuto depois, o gol foi de Antonin Puk. Porém, um minuto depois, Raimundo Orsi empatou a partida após lance polêmico. O meia Giovanni Ferrari dominou a bola com o braço pela meia esquerda no ataque italiano, gerando desde logo a reclamação dos tchecoslovacos. A jogada prosseguiu com ele encontrando na linha lateral da grande área Orsi, que driblou o marcador e conseguiu chutar no canto direito de Planica. Os tchecos reclamaram bastante, o árbitro sueco Ivan Englin resolveu consultar o auxiliar, mas este confirmou que o lance teria sido normal, bola no meio de campo. 1-1. A partida foi para prorrogação e foi aí que a esquadra azul lançou seu ataque e virou aos 5 minutos do primeiro tempo. A defesa tcheca perdeu uma bola dividida que custaria caro e ao ganhar o lance, Henrique Guaita tocou para Angelo Schiavio, que chutou quase do bico da grande área quando o zagueiro Josef Sitrock chegava para tentar interceptar. O chute saiu prensado, fazendo a bola encobrir Planica, que se agachará para defender uma bola que normalmente viria rasteira. Depois da virada, a Itália se trancou na defesa e só esperou o apito final. Ao final do jogo, os italianos podiam comemorar sua primeira Copa do Mundo. O técnico Pozzo e os jogadores italianos ficaram muito aliviados por terem conseguido cumprir a missão imposta por Benito Mussolini. Lamentavelmente, a Copa havia virado um palco para a promoção de um regime ditatorial que mais tarde viria a causar muitas mortes na Segunda Guerra Mundial. O total de 3 gols sofridos pela Itália em 5 partidas foi um recorde baixo para uma equipe campeã de Copa do Mundo, igualado pela Inglaterra em 66, que jogou 6 partidas, e o Brasil de 94, que jogou 7, mas foi ultrapassado pela França em 98, que levou apenas 2 gols na campanha vitoriosa. A Itália foi campeã, a seleção da Copa foi o goleiro Ricardo Zamora, os zagueiros Heraldo Monzeglio, italiano, e Jacinto Quincones, Quinsones, da Espanha. O meio campo era
com o austríaco Johann Urbanek. Mais uma vez, agora é só para concluir, que vocês já estão cansados de falar. Luiz Monte, da Itália, Josef Konstalek, da Tchecoslováquia, e Giuseppe Meazza. Esse era o meio campo. Só tinha um austríaco, a Áustria foi tão bem na Copa. Os atacantes de Raimundo Orsi, Henrique Guaita, Oldrich Nejdeli, da Tchecoslováquia, os dois primeiros italianos. Ah, tinha mais um austríaco, o grande Matias Sindelar, certo? O artilheiro foi o Nejdeli, da República Tcheca, os vice-artilheiros Edmund Konen, da Alemanha, e Angelo Schiavio, da Itália. Itália, Tchecoslováquia, Alemanha e Áustria, os 4 primeiros colocados. Quinto, a Espanha. Sexto, a Hungria. Sétimo, a Suíça. E oitavo, a Suécia. De 16 times, o Brasil ficou em 14º. Acho que foi a pior campanha do Brasil em uma Copa do Mundo. Antepenúltimo colocado. A partida da final foi realizada no dia 10 de junho de 34 para determinar o vencedor, certo? Disputada entre Itália e Tchecoslováquia, a gente já falou sobre isso. Vamos ver as escalações aqui. Eu tinha falado 3-1, o jogo foi 2-1, o gol na prorrogação foi o gol do título, perdão. O último jogador que esteve vivo, todos aqueles dessa final, foi o goleiro Planica, que morreu dia 20 de julho de 96, com 92 anos de idade, já morreu também faz muito tempo. Público de 55 mil pessoas, né, para essa grande final. A Itália jogou de azul, a Tchecoslováquia de vermelho, e a esquadra azul sagrou-se campeã com Gian Piero Combi no gol, Heraldo Monzeglio, Luigi Alemandi, Attilio Ferraris, Luiz Monte na defesa, Luigi Bertolini, Henrique Guaita, Giuseppe Meazza e Angelo Schiavio no meio, e na frente Giovanni Ferrari, Raimundo Orsi, Vittorio Pozzo, treinador. Foram 90 minutos de muito bom jogo, a prorrogação com o gol da virada da italiana, o árbitro principal, o sueco Ivan Eklind, o assistente 1, o belga Louis Bart, e o assistente 2, o húngaro Mihaly Ivančić. Para finalizar, que esse aqui já foi o maior vídeo de todos, com 17 minutos, independente de Benito Mussolini, de fascismo à parte, parabéns Esquadra Azzurra, é tetracampeã mundial, torcemos para que vá para a Copa do Mundo do ano que vem, sim, e essa foi a segunda edição, certo? Do nosso... Eu odeio quando entra essas propagandas, por isso que eu desliguei a TV. Eu preciso ter um assistente, senão o bagulho é louco, tem hora que eu vou me atrapalhar todo aqui. Torço muito, não por ser descendente, mas porque eu amo o futebol italiano, para que a Itália vá para a Copa. Seria muito triste ver de novo a Itália de fora da Copa. Estão ali minhas camisas da minha coleção de times e seleções. A Fiorentina, que é a cor, para mim, mais linda de uma camisa de futebol, por isso que eu mudei as cores do museu para roxo. É o violeta, né, a viola. O Milan, que é um time que eu tenho um amor imenso, da época de Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, Maldini. Essa camisa, o Paulinho, que foi um grande ídolo do Corinthians, jogou lá. E presenteou o Marcos Paulista, nosso parceiro Zóio, que também foi um excelente profissional e me trouxe. E aquela então, vou pegar para vocês verem. Essa camisa aqui da Roma, eu quero uma do Napoli. Eu tive uma do Napoli, eu quero uma do Napoli. Eu vou pegar uma do Napoli, essas de retrô, né? Essa camisa foi a camisa do último jogo do Aldair, tetracampeão pela seleção brasileira. O último jogo do Aldair pela Roma. Um presente do meu amigo Osmar Marinelli, né? Lá de Várzea Paulista. Um amigo dele ganhou do Aldair, deu para ele e ele me deu. Isso aqui é uma das maiores relíquias do fino da bola do Museu da Várzea. Itália, a Esquadra Azzurra, avante! Tetracampeã, e falamos aqui sobre a Copa de 1974, a segunda Copa do Mundo disputada na Itália e vencida pela Itália. Valeu, galera! Tamo junto!